relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde chama a atenção para o assunto que por vezes ainda é tabu, mas precisa ser discutido, é o suicídio. Segundo esse estudo, 804 mil pessoas cometem suicídios todos os anos. O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes. E para falar sobre esse tema delicado, mas importante, é que está aqui conosco Anildo Fernandes, que é coordenador nacional do CVV, e Ricardo Nogueira, que é psiquiatra. Muito prazer em recebê-los aqui no estúdio da TV Fevale. Bom, primeiramente eu gostaria, Ricardo, doutor, em relação a esse assunto, né, o suicídio, ele ainda é um tabu e muito se deve também pela questão da mídia, porque nós, jornalistas, temos um código de ética que, inclusive, proíbe de se divulgar o suicídio para não influenciar, por ser um assunto polêmico, para não expor a família. Isso também contribui para o suicídio ser um tabu, esse código de ética do jornalista? Esse código está defasado, né? Porque ele é um código de 1940, né? Então nós fizemos um manual de prevenção ao suicídio que ele é voltado para todos os tipos de profissionais da área da saúde, da assistência social, da segurança, para os bombeiros, brigada militar e também para os jornalistas. Até vocês poderiam acessar esse manual de prevenção ao suicídio. Porque a gente vê que o que aparece na mídia é que parece que só os famosos, principalmente cantores, atores, é que se matam, né? É uma visão total. Recentemente se matou o Robbie Williams, né? Aí é noticiado. A Amy Winehouse. Exato. Uma atriz gaúcha, Leila Lopes, no ano passado, né? Então parece que só as pessoas famosas que se matam. E a gente vê que todo dia aqui no Rio Grande do Sul se matam mais de 3 pessoas por dia, né? No Brasil são 32, quase 33 pessoas por dia. 33 pessoas por dia se matam no Brasil. No Brasil, é uma média. Dá 11 mil esse número que tu falou, 11.822 em 2012. Se nós calcularmos isso, equivale a quase 3 Boeings lotados por mês, que é uma coisa absurda. Só para você ter uma ideia, nós temos 56 mil homicídios por ano no Brasil, 12 mil, quase 12 mil suicídios. E acidentes de trânsito seguidos de morte é um número de 20 mil ou até mais. E sendo que muitos desses são suicídios que são chamados parasuicídios, né? Então é um número muito grande e que vem aumentando. O que nos preocupa mais é isso. Esse número vem aumentando, né? Nós tínhamos 8 mil no Brasil, 9 mil, 10 mil, 10.600, 11.800. E o que foi feito? Muito pouca coisa foi feita. Aqui no Rio Grande do Sul foi feito um programa em 2009, 2010, que reduziu em 12% os suicídios. Aí, esse programa era feito no interior do estado. Nós passamos a fazer em 2010 em Porto Alegre. Porto Alegre tinha 122 suicídios por ano. Nós conseguimos reduzir para 80. Aí o programa foi interrompido, no outro ano já subiu de novo para 85. Então é um programa que é feito em 10 países do mundo, da Organização Mundial de Saúde, o Programa de Prevenção ao Suicídio, que onde é aplicado, em todos os países que foram aplicados, reduziu, inclusive aqui, nos locais onde a gente aplicou. Mas só que ele não pode ser interrompido, ele tem que ser continuado, ele tem que ser permanente. E esse programa não pode ser feito só pela área da saúde, tem que ter o apoio do CVV, que é fundamental, né, da segurança, né? Porque, na verdade, quando há um suicídio ou uma tentativa de suicídio, a primeira pessoa a ser chamada é o da Polícia Militar, né? Então, nós temos que fazer um relacionamento, entrelaçamento de todas essas instituições, e não necessariamente só as instituições, inclusive, ou pessoas das instituições, né? Então, nós temos o Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus, que trabalha direto com o CVV. Diga-se de passagem que o CVV, o Centro de Promoção da Vida de Porto Alegre, é do lado do Hospital Mãe de Deus, na Rua José de Alencar. Nós estamos trabalhando aqui também com o pessoal de Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, né? E através do Anildo,
que agora é o nosso coordenador nacional, agora a gente tem contato lá com o CVV da Vila Carrão de São Paulo, Sorocaba, Copacabana e todo o Brasil. Então é um trabalho que a gente precisa descontar esse prejuízo, né? Porque ele está afetando a todos. Bom, Anildo, eu queria que o senhor explicasse o que é o CVV, né, para quem ligou a TV agora e de repente não conhece ainda o trabalho de vocês. Perfeito. O CVV é um trabalho de apoio emocional que está ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano, para poder conversar com aquelas pessoas que se encontram momentaneamente abaladas, não tendo com quem desabafar, com quem dividir um peso, um sofrimento ou muitas vezes até uma alegria, sem que receba uma crítica ou uma recomendação ou muitas vezes um conselho que ela não quer, porque ela já sabe como deve proceder. Então aí entra o CVV. Essa comunicação é uma comunicação anônima, a pessoa não precisa se identificar, ela liga o telefone 141, que inclusive vai mudar, nós vamos conversar um pouquinho mais à frente sobre essa questão. A pessoa liga, o voluntário atende do outro lado, a pessoa não precisa se identificar e conversa durante 40, 50 minutos com o voluntário, relatando tudo o que está incomodando. Tá? E o voluntário, através de uma dinâmica, vai conversando com ela, muitas vezes repetindo partes do que ela está falando para que ela possa se ouvir. E ao se ouvir, ela começa a encontrar as respostas para ela. Tá? Assim como nós temos esse atendimento por telefone, o CVV também colocou à disposição o chat, que atende também diariamente das 18 até as 23 horas, porque nós temos uma incidência muito grande de suicídio com jovens de 15 a 25 anos. É altíssimo o índice de jovens que se suicida. Nós também sabemos que o jovem tem uma dificuldade muito grande de se comunicar verbalmente, com uma pessoa na frente dele ou então por telefone. E no chat não, no chat ele tem mais facilidade. Colocamos também à disposição o posto virtual, que é atendimento por Skype, e o atendimento presencial, quando a pessoa quer ir pessoalmente ao posto e conversar com o voluntário também. São todos voluntários, né? Todos voluntários, a nossa atividade toda ela é graciosa, nós não temos nenhuma forma de sectarismo, tanto político como religioso, nós temos uma conduta que é o outro em primeiro lugar, é dar a oportunidade para o outro. Bom, voltando à questão de se falar sobre suicídio, o senhor acredita que esse assunto, estando mais em voga, isso também ajuda a prevenir? Exatamente. A metodologia que nós usamos na prevenção do suicídio é a mesma metodologia que foi iniciada no combate ao câncer, a prevenção do câncer. Então, antigamente, né, quando nós éramos jovens, eu e o Anildo, falar em câncer era uma blasfêmia, era quase que proibido, né? Havia uma verdadeira rejeição à doença, inclusive nos próprios hospitais, né? Não queriam tratar que tivesse câncer, porque era uma doença que a pessoa ia morrer, que ficava muito feia, né? Ficava muito emagrecida, descarnada, né? Uma coisa absurda, né? Hoje, o câncer é uma doença que é prevenida em 75% dos casos. Posteriormente, o mesmo ocorreu com a AIDS. Então, havia um verdadeiro rechaço à AIDS, né? Os pacientes com AIDS ficam ocres, ficam roxinhos, ficam emagrecidos, né? Ninguém queria tratar da AIDS, né? Nós ainda estamos numa batalha muito grande contra isso, né? A AIDS, ela, aqui no Rio Grande do Sul, ela ainda persiste com números muito altos, né? Mas é possível prevenir também. E hoje nós estamos na batalha com o suicídio. Então, a questão do suicídio ainda é um tabu, né? Então, há um verdadeiro rechaço, inclusive dos próprios profissionais da área da saúde. Não, não quero saber de suicídio, isso não é problema meu, isso é problema de cada um. Mas só que ocorre que desde 2000, existem mais de 1000 suicídios no Rio Grande do Sul por ano e aumentando, né? Esse ano de 2012 nós chegamos a um patamar que eu acho que é o maior, creio que talvez seja o maior da história, sendo que nós já tínhamos conseguido diminuir em 2009 e 2010 em 12%, foi a primeira vez na história, né? E, então a gente tem condições de
de resolver o problema, mas para resolver o problema, tu tem que conhecer o problema. Por exemplo, quando a gente fala esses números aqui, as pessoas ficam tudo estupefatas, né? Mas eu não sabia que havia tantas mortes assim, né? Eu pensei que era só artista que se matava depois de uma overdose. Não, não é, né? A mesma coisa que antigamente se dizia que depressão era coisa que era frescura. Hoje a depressão é uma das maiores doenças que existem e elas estão associadas. Então a gente vê que é o seguinte, na verdade não existe uma prevenção ao suicídio. O que é que leva ao suicídio? É o estresse, a ansiedade, a angústia, a tensão, o medo. E nós vivemos hoje uma sociedade que é perpassada por isso, né? Nós estamos todos ansiosos, todos com medo, todos inseguros, né? Nós estamos numa sociedade em guerra. Nós temos 56 mil homicídios por ano no Brasil. Já falei anteriormente o número de acidentes de trânsito e dos próprios suicídios. Então, o que ocorre? As pessoas se deprimem. Então, a depressão, que era a 5ª doença no país, hoje é a 3ª, em 2020 será a 1ª. Então, ela é uma realidade. Nós vamos ter que combater isso. Então, primeiro, para te conseguir resolver um problema, tem que diagnosticar. E aí, sensibilizar com esses números, quando tu bota essas estatísticas, as pessoas ficam, né, eu falei estupefatas, mas não é para ficar estupefata, né, é para ficar sensibilizada. Tá, então nós temos que resolver. O que nós vamos fazer? Né? Então, aí tu tem que capacitar as pessoas e treinar para elas darem uma resposta adequada. Então, é isso que a gente faz. E é isso que é feito no mundo inteiro e com sucesso. Na Suécia, por exemplo, diminuiu em 39%, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, em Malta, Israel, Alemanha, Finlândia, né? Dinamarca, acho que eu tinha falado. Então, em todos esses países foram aplicados esses instrumentos. Esse instrumento já está validado para o Brasil e nós aplicamos aqui com sucesso, só que agora a gente precisa continuar. Bom, o senhor falou da questão da depressão, né? Nem todo depressivo é um suicida. É o seguinte, a depressão, a pessoa fica hipoativa e apática. Enquanto ela está deprimida, ela não faz nada, porque ela não tem capacidade de fazer nada. O grande problema é quando ela melhora, quando ela sai do processo da melancolia e entra no processo de euforia, que muitas vezes é rápido, né? O paciente interna um dia, no outro dia, não, agora não vou fazer mais. Aí daí a 30 dias ele comete outra tentativa, não consegue. Aí a 180 dias, em média, o suicídio ocorre na 5ª tentativa. É raro que seja na primeira. Então nós temos que trabalhar nesses períodos, né? Entre um período e outro. Então nós usamos a mesma metodologia do AA, dos alcoólicos anônimos. Os alcoólicos anônimos preconizam 24 horas de sobriedade, de abstinência, né, Anildo? E nós propomos, nós temos os grupos de sobreviventes, né? Nos nossos grupos de sobreviventes, e aqui no CVV de Novo Hamburgo também tem um grupo de sobreviventes, a gente preconiza nesse grupo mais 24 horas de sobrevivência. E a metodologia usada, essa é uma metodologia que foi usada e criada em Detroit, nos Estados Unidos, quando deu aquela crise em 2008. Detroit é uma cidade com 1.400.000 habitantes, ficou com 700.000. O resto foi todo mundo embora. E teve um pico de 89 suicídios para cada 100.000 pessoas. Mas era uma coisa pontual, uma situação econômica, né? Então a cidade tinha que fazer alguma coisa. Então eles criaram um método, que é o chamado grupo de sobreviventes, que se baseia no AA. E deu resposta também, não só a resposta técnica, mas também econômica, né? E aqui nós também usamos isso e com relativo sucesso. Por quê? Porque, como tu disseste, ali um suicida fala para o outro. O engraçado é que ele sempre fala para o outro não se matar. Um fala para o outro para não se matar. Mas se tu fala para ele não se matar, então por que tu quer te matar? Então eu falo para Anilton, não, Anilton, é um cara bonito, não sei o quê, tem filho, não pode te matar. Aí um vai falando para o outro, né? Até que o primeiro fala para o segundo e aí por último. Então aí depois a gente ri, né? Vocês tudo disseram para ninguém. Vocês não falam para nenhum, tem que se matar mesmo, né?
né? Então, é essa a metodologia que nós usamos. Bom, bacana. A gente já segue falando sobre esse assunto, temos muito ainda para falar, tem uma lista aqui de perguntas para falar sobre suicídio, tema delicado, que ainda é tabu, mas que precisa ser tratado e por isso a gente está aqui com os nossos especialistas. Vamos ao intervalo e já voltamos.